Esse barulho não é mar, é o ventilador, que é muito forte. Mas se eu não ficar com o ventilador ligado, ainda que eu abra a janela, ou eu começo a sofrer combustão espontânea aqui, ou eu fico coberto de muriçoca. E fico com anemia aqui, terminei esse vídeo branco, com anemia. Tem uma alta perda sanguínea, como muito muriçoca vai ficar em cima de mim. Então dá, tu tem que ficar com o ventilador aqui e a janela de preferência fechada. Enfim, eu não tenho nenhum motivo particular, eu não tenho nenhum motivo em particular para estar gravando esse vídeo. Foi mais uma... Eu só queria explanar um pouco mais uma coisa que eu já falei antes. Eu acho que foi no vídeo que eu falava sobre sexo e sobre o espaço que isso ocupa na sua vida e sobre o tanto que isso é importante ou não é importante, enfim. De certa maneira, o interstício que isso ocupa entre essas duas esferas de é importante, não é importante. Não em relação a tudo, mas ao mesmo tempo sim, quase tudo, enfim. O fato de que você pensa na liberação sexual, no movimento gay, na secularização do Ocidente e tal. Eu não falei isso no vídeo, mas eu tava pensando nisso quando eu falei alguma coisa do tipo que os arco-íris, a purpurina, as cores, as passeatas, de certa maneira a subcultura que foi criada em todo o movimento gay em todos os países. No Brasil, que eu diga, né? Nos Estados Unidos, que eu diga, mas aqui no Brasil também. A gente é bem americanizado até nisso. Mas foi uma boa americanização, de certa maneira. Que é essa historinha que a gente conta pra gente mesmo. Do tipo, orgulho de ser, pride, freedom, sabe? Liberdade. Se por acaso naquele vídeo de não entender que eu não achava isso importante, puta que pariu, né? É fácil você falar bem do Talibã quando você não vive no Iraque. É bem fácil. Então não é o caso. Só que o menos pior entre a repressão e a liberdade tende a ser apenas a menos pior das opções, e não a melhor. Dependendo do livre de que e pra quê. Livre de que, quase sempre, enfim, Talibã, liberdade, tende a ser, né, de que, sempre melhor. Livre de que, tende a ser melhor. Agora, livre para que, tende a ser só a opção menos pior. Será que eu tô fazendo sentido? Será que dá pra entender o que eu tô falando? E nessa Semana Santa, hoje é quarta, inclusive. Dia 25, eu acho. Não, 26. Hoje é dia 26. E hoje é terça, não é quarta. Enfim. 23h30 da noite. Nessa Semana Santa, eu me propus a chegar pelo menos na metade. Chegar pelo menos até o capítulo... Deixa eu ver. Até o livro, quer dizer. Pelo menos chegar até o livro 8 das Confissões de Santo Agostinho. Eu já falei sobre esse livro aqui antes. Chegar pelo menos até aqui. E eu tô na página 136. Tô aqui. Enfim, eu tava dando uma lida. E eu fui visual no YouTube e eu vi um vídeo do Malafaia. Um vídeo sobre o crescimento do evangelicalismo, né, do protestantismo do Brasil. Que hoje em dia cresce bem mais do que o catolicismo e tal, né? Tá mais presente. Até em regiões em que o catolicismo não chega. A gente tá vendo talvez uma progressão para que o Brasil se torne um país cada vez mais protestante. De certa maneira, ninguém vai conseguir tirar da minha cabeça que isso tem alguma coisa a ver com a influência que países anglófonos têm sobre a gente. Enquanto as nossas próprias matrizes culturais, tipo Portugal e o sul da Europa e tal, os países do sul da Europa, Espanha, etc., eles têm perdendo a vez para a Inglaterra e América, Estados Unidos e tal. Então tem sim a great deal of uma certa troca de influência cultural de fora, nesse aumento do protestantismo. Mas eu não vou dizer para vocês que é só isso, né? Não vou bancar o Marx aqui, não, reduzir tudo a matéria, reduzir tudo aos meios de produção e tal, não, isso me entedia e parece uma coisa meio burra e chata. Não é isso não, mas enfim. Então nesse mini documentário, acho que é da DW, você tem alguma coisa sobre isso, né? Enfim, as favelas evangelicadas, né? As pessoas que saem da cadeia e se convertem. Tinha uma coisa que me tocou bastante nesse documentário, que foi uma mulher prenha, uma moça prenha, que
estava com a filhinha pequena esperando o marido sair da cadeia. E quando ela estava falando do processo, que quando ela estava gestando e o marido dela estava ausente, né, porque tinha feito bosta e deixou ela sozinha, ela teve de recorrer à família. A igreja foi também uma das únicas instâncias, a única instituição no século XXI, nosso de Deus, né, desse Estado de Direito que a gente tem, a única instituição que ofereceu a mão para ela foi uma igreja evangélica. E quando eu vi o rostinho dela, ela se segurando para não tirar a emoção, e o quanto a igreja realmente foi para ela um tipo de salvação, eu não consegui julgar aquela moça por talvez acreditar em muitas coisas. E se lá, alguém me dissesse, eu teria que me segurar para não cuspir deboche na cara dela, sabe? Existem crenças meio nojentas e asquerosas e hostis a você que não são tidas por monstros ou pessoas más, são apenas seres humanos iguais a você. São muitas pessoas que são vítimas e às vezes até frutos da necessidade, do mesmo jeito que você é. Aqui pensando nos gays, na nossa necessidade de ter uma vida plena e o mais normal possível. Como se o fato de você ser livre para se relacionar com outras pessoas, sem ir pra cadeia ou levar pancada, ou ser expulso de casa, como se isso resetasse todos os problemas que você já tem dentro da comunidade em relação a se relacionar com outros gays. Aquelas coisas que o povo de esquerda vive repetindo, né? Que é racismo, preconceito interno, homofobia internalizada ou generalizada. Acho que é internalizada. Enfim, falta de compatibilidade, amor líquido, né, nesse nosso século XXI de Deus, né, nesse nosso pós-modernismo, como o Jordan Peterson adora falar. Ou ele fala pós-estruturalista, não me lembro. Enfim, alguma coisa assim. Como se a gente também tivesse sujeitado toda essa cagada que são relacionamentos humanos para todo mundo hoje em dia, não só para os héteros. Enfim, eu meio que me deixei tocar por essa moça. Por essa senhora, quer dizer, né? Que já é uma senhora. Falando sobre a situação dela. Aí quando cortou pro Silas Malafaia falando sobre a minha crença, a minha visão do mundo, a minha religião, eu acho que eu já tinha visto um vídeo dele discutindo homossexualidade com a Marília Gabriela. E essas discussões, eu percebi que essas discussões de crentes, com crentes ou entre crentes, sobre homossexualidade e homossexualismo, como muitos deles ainda insistem em falar, elas são incrivelmente retardadas. Elas são tão retardadas, elas são tão, sabe, são tão limitadas, são tão obtusas, são tão míopes, que assim, eu já tinha observado isso antes, mas ultimamente eu tenho conseguido colocar várias coisas que habitam a minha cabeça há um monte tempo em palavras, sabe? Eu tô conseguindo explicar tudo isso de uma maneira mais ou menos cognoscível. Então, que bom. Então, eu vim aproveitar para gravar esse vídeo para compartilhar um pouco uma epifania, talvez, óbvia demais. Mas que seja. Também é óbvio para mim, mas eu queria compartilhar isso. Que é você resumir, você restringir, porque é isso, não é nem resumir, é restringir, como acontece nessas discussões de crime, sobre homossexualidade, sobre lesbianismo, ou sobre, enfim. Vamos ficar só nessas, né? Porque é só o que importa. Homossexualidade no geral, inclusive homens e mulheres. Você tem uma redução desses relacionamentos humanos, que por definição são tão complexos, mas você tende a ter uma redução dessa coisa tão espinhosa e de Schrödinger, sabe? Que você não sabe nem se existe enquanto você tem. Se existe, não existe. Às vezes você só sabe se existe ou não quando acaba, ou às vezes você só descobre se tem alguma coisa para acabar ou não quando você, enfim, quando rompe, enfim. Essa coisa tão complicada para dizer o mínimo, que são relacionamentos humanos, você tem essa redução ao fato de que héteros, e principalmente héteros carolas, héteros religiosos, não só cristãos, mas enfim, eu não sei se tem no contexto do Talibã, né? Mas isso não é uma coisa só de cristão, nem só de, enfim. Você tem uma redução de tudo isso a pau e cu, ou a buceta e buceta, ou a pau e pau. Tipo, essas pessoas se deixam enganar tanto pelos olhos delas, ou pela repulsa que elas têm a certos usos da carne, elas que acreditam que a gente é mais do que carne, que assim, é tão contraditório, é tão paradoxal, é tão, quando você para pra pensar nisso, chocante, que
que você nem repara. Você só se sente culpado e você concorda com ela porque, de certa maneira, você foi criado para pensar de maneira parecida. Não raro, agora falando de gays, quando você começa a perceber quem você realmente é, no caso, como você realmente se sente em relação às outras pessoas, aos outros sexos, você primeiro identifica a sua sexualidade como uma coisa que não devia ser. Então ela pulsa dentro de você do mesmo jeito que uma ferida, do mesmo jeito que uma coisa que está doente. É como se fosse um membro que você percebe mais, que fica mais sensível pelo fato de ele estar doente. Então você percebe a sua sexualidade de maneira tão lancinante, tão aguda, porque ela é talvez o primeiro pecado que você percebe que você não tem como mudar, que você não tem como repent, que você não tem como resolver eticamente, digamos assim. Ou até tem, mas é um preço tão alto e nem sempre você quer. O desejo sempre suplanta o medo até de Deus, até o temor de Deus. E eu não estou falando só de tesão. Isso justamente volta ao ponto que eu estava falando, que é você reduzir a homossexualidade, seja ela qual for, apenas a cu e pau. Ou a beijo grego, ou a dor macho, dor marmanjão, um ao outro, sabe? O quão quinta série é isso? Aí você vê adultos vestidos de terno no púlpito de uma igreja, praticamente falando a mesma bosta que a gente escutava dos babaquinhas da nossa sala, quando a gente estava no ensino fundamental. É surreal. É muito surreal de concordar. Não dá pra você respeitar pessoas assim, bicho. Não dá. Ai, não dá. Não dá, bicho. Não dá. E veja bem, eu não tenho preconceito com cristão. Eu não tenho. Eu respeito muito cristãos. Apesar de ter esse lado B da religião, né, que é a homossexualidade. A homossexualidade ser considerada um pecado. E eu nem acho que isso é um crime de guerra, você achar e ser próximo de mim. Uma das minhas melhores amigas no ensino médio, que era Sueli, e esse também é o nome dela, foi um pseudônimo, um apelido que eu inventei pra ela, então não estou expondo você, Sueli. Mas Sueli, doce, que menina doce, que boa amiga, que menina boa, sabe? Agora ela é mãe, ela tem 2 filhos. Morou no sul. Sabe? Tudo bem você achar que a minha sexualidade é um pecado. Tudo bem você achar que é uma das chagas da humanidade, desde o pecado original, consequência direta do fruto proibido, culpa de Eva, logo por extensão das mulheres que não são desgraçadas. Vocês são as mães dos gays. As mulheres são as mães dos gays. Não poderia haver uma Madonna homem, de fato. Não poderia. Enfim. Você pode achar isso, mas isso não é viável, mas você tem uma compreensão um pouco mais humana e um pouco mais sensível, como mulheres geralmente tendem a ter, isso não é regra. Tem muita mulher nojenta e escrota que devia ser forçosamente esterilizada, que devia ter o útero arrancado, desde o berço. Tem muita mulher assim. Mas tem muita mulher que, sei lá, olha, presta atenção e exerce uma coisa chamada empatia. Na minha cabeça, pelo menos, mulheres tendem a ter mais facilidade para isso. É tanto que eu, de seres humanos no geral, eu sempre achei elas mais suportáveis do que homens, por um bom tempo. Tipo, o pecado é algo que desagrada a Deus, mas ele não é só isso. Você olhar para a homossexualidade e falar, nossa, é um pecado, tudo bem. Parte de mim, infelizmente, ainda hoje concorda com você. Eu ainda tenho essa insegurança. Às vezes me vem uma culpazinha cristã. Às vezes eu acordo pensando, nossa, quando eu morrer eu vou para o inferno. Eu tenho esses dias. Eu tenho esses dias de purgatório. Eu tenho esses dias. Mas nem mesmo nesses dias, justamente por ser quem eu sou, justamente por ser o que eu sou, eu deixo de entender exatamente qual é a tentação que a gente está falando aqui. Que é, essa é a maneira como você se relaciona com outros seres humanos. Essa é a maneira como você se apaixona. Essa é a maneira como você talvez tente construir, e falhe miseravelmente, mas tente construir uma família. E não imitando héteros, mas tentando construir algo que você teve quando você nasceu. E vocês mesmos adoram falar isso, né? Que 2 iguais não reproduzem. Então, de onde é que eu posso ter vindo? De chocadeira? Às vezes de pai ausente, mas enfim. Ele teve de existir em algum momento, né? Então, assim, não sei exatamente onde é que eu quero chegar com isso. Mas eu sinto que eu consegui chegar a um ponto nevrálgico. Eu sinto que eu consegui chegar ao cerne de alguma coisa. De novo, várias vezes a gente tá pensando nisso, mas agora eu tenho um canal, enfim, eu posso despejar isso aqui. Mas sabe, essa visão
que ok, muito católico tem, mas eu vejo muito mais essa pobreza, não só cultural ou conceitual, ou mesmo literária, mas essa pobreza, essa ética fascista, do tipo, não pode, não pode, não pode, se pune, se pune, se pune, constrange, expulsa de casa. Eu vejo muito mais isso entre crente do que católico, mesmo porque católicos se secularizaram mais, eles foram amansados mais. A própria igreja católica, o que ela era antes, vai lá, hoje em dia ela está bem mais boazinha, né? Enfim, bem mais. Enquanto o protestantismo não, né? As igrejas protestantes, elas são muito mais provincianas, elas têm uma interpretação muito mais texto, Bíblia, sabe? Tira tudo de Grécia, tira tudo de Roma, e Bíblia, Antigo Testamento, Novo também, mas vamos interpretar isso culturalmente, né? Enfim, vamos criar bolhas de religião em países ocidentais, em países pós-coloniais, em países americanos. Vamos criar bolhas que emulam sociedades do Oriente Médio alguns anos antes de Cristo. O pós-Império Romano, não sei. Eu vou me perder em datas, mas eu acho que a vantagem, uma das várias vantagens que o catolicismo tem, né, que o catolicismo tem em relação ao protestantismo, é que ele é muito mais rico. Não só em questão imagética, não só em questão de arte, não só em questão estética, não só em questão de filosofia, né, não só em questão de misticismo, que eu acho barato. Nossa, velho, eu acho foda. Eu acho que uma das coisas que justifica uma religião, além do fato de ser uma necessidade humana, né, fora isso, é o misticismo. As dorgas. É uma Santa Teresa d'Ávila, sabe? É um São João da Cruz. É de Claraval, sabe? É isso, mas enfim. É que o catolicismo, ele de fato conseguiu ser universal, ele conseguiu chegar a tantas culturas, ele conseguiu se adaptar a tantas culturas e de certa maneira manter a sua unidade, enquanto o protestantismo não. O protestantismo é um troço frio do norte da Europa, inglês, revoltado, reacionário, que pode ter todas as razões teológicas que ele tem. Durante muito tempo eu pendi na minha época de crente a ser mais crente do que a católico, mas eu só preciso ver um imbecil daquele quebrando a imagem de Maria para pensar, eu tenho nojo desse tipo de ser humano, na boa. Nojo. São fariseus. Essas pragas não morreram. Roma não conseguiu exterminar essas pragas aí. É gente imitando quem matou Jesus, sabe? Quando eu vejo uma porra dessa, bicho. Eu sinto uma coisa parecida que eu sinto com muçulmano, em país muçulmano, em país europeu fazendo bosta, sabe? É uma coisa bem parecida que eu sinto. E eu não tô falando nem sobre terrorismo, é você se mudar para uma cultura diferente e você não se adaptar a ela. Tem algum nível na ortodoxia, tem algum nível na crença religiosa, principalmente quando a gente fala de crenças religiosas semíticas ou médio orientais, e eu me incluo o judaísmo nisso também, judaísmo, cristianismo, islamismo. Tem uma parte, tem uma parte dessas crenças, ou das pessoas que acreditam nisso, que não se encaixa no mundo moderno, não se encaixa na contemporaneidade. Não se integram completamente. Alguns mais do que outros, mas enfim. Não dá para conciliar, tem coisas que não dá para conciliar. E de longe, ao contrário do que muito crente retardado fala, isso não se restringe apenas aos muçulmanos. Isso não se restringe apenas aos Allahu-Akbar. Não se resume só a eles. Se resume às vezes a vocês também, presentes de Deus. Então isso revive um pouco do conflito que eu tenho em relação à crença e à não praticância. Porque a crença dele não morre totalmente. Desculpa se você não conseguiu entender totalmente o que eu queria falar, ou o que eu falei. Eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar, mas eu falei como eu consegui falar. É isso. Tem até uma imagem que eu inventei na minha cabeça para pessoas como o Silas de Malafaia. Tem vários, tem tantos, eu não vou me dar o trabalho de decorar os nomes. Mas cita aí na tua cabeça, quem tu consegue lembrar que é parecido com ele. Não só em relação a nós, do Vale dos Homossexuais, mas em relação a tudo o que eles consideram puro e impuro.
Muitos desses homens são só cachorrões. São lobos com coleiras dentadas que latem e só não mordem porque eles têm a coleirinha apertada e dentada por dentro, sabe? Segurada firmemente por Cristo, o Jesus deles, que seguram eles de avançarem e morderem. No mais, eles só latem porque eles são segurados. Talvez seja nem por Jesus, porque muitos deles nem acreditam exatamente no que eles acreditam, o que eles dizem acreditar. Talvez seja pelo fato da gente viver um estado de direito, da gente viver em uma era mais ou menos livre em relação ao que era antes pra caralho, mas nem tão livre assim, né? Nunca tão livre assim. E se muito livre, nunca tão feliz, nunca tão suficiente. Mas essa é a imagem que eu percebi agora, que me fez ligar essa câmera. Essa é a imagem que eu tenho desses pastores e desses padres e dessas pessoas raivosas que olham para os pecadores e têm uma visão tão coisificada deles. Reduzem eles aos pecados, sabe? Ainda que digam que não fazem. Eles são cachorros segurados à rédea curta por Jesus, enquanto se comporta de maneira quase que igual aos homens que mataram ele. P maiúsculo. Tem pelo menos 2 livros. Eu cheguei até... É claro que eu cheguei só até a metade de um deles. O Evangelho segundo Jesus Cristo, de Saramago, eu consegui chegar quase até a metade, mas enfim, porque a escrita dele me cansa um pouco. E ele é muito, muito debochado. Ele é muito cáustico, sabe, Saramago? Então me cansa um pouco. Ele fica cutucando o tempo todo. Nem debochando, mas ele satiriza o tempo todo. Ele fica, a impressão que eu tive é que ele fica provocando o tempo todo. Figuras religiosas, né, enfim, porque ele reconta, né, o Evangelho segundo Jesus Cristo é o Saramago recontando a Paixão de Cristo de uma maneira bem inusitada, né, bem como um ateu meio revoltado iria descrever a Paixão de Cristo. É um livro muito bom e desperta vários questionamentos, mas ele é meio, sei lá, gratuito em várias partes. Tipo, o livro começa já com Maria tendo relações sexuais com João, Maria a Imaculada Virgem, sabe? Ele já começa assim, o livro, então isso me irrita um pouco, tipo, cara, menos, sabe? Enfim, eu parei de ler por causa disso, mas é muito bom. Mas enfim, tem pelo menos 2 livros, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo e A Última Tentação, que tem um filme com o Dafoe, mas tem um livro também, que é do Kazantzakis, que é um autor grego, A Última Tentação. Esses 2 livros, eles narram, eles imaginam a Paixão de Cristo de uma maneira que Jesus não se sacrificasse pela humanidade, que ele chegasse até a hora, que ele chegasse lá, na Gólgota, e ele pensasse, eu não vou morrer por vocês. Não vou. Não. E ele não morre. E aí o final da humanidade sem o sacrifício dele seria a ira de Deus e a condenação de toda a humanidade. Eu assisti o filme A Última Tentação de Cristo, o filme baseado no livro do Kazantzakis, e não no de Saramago. Eu assisti aquele filme várias vezes, e aquele final pra mim é um tesão, sabe? Eu quase gemo eroticamente no final daquele filme, porque, é uma pena que o filme acabou naquela hora que Jesus estava se arrastando assim naquele deserto, tudo pegando fogo, o povo tudo gritando. Ele falando, Senhor, me perdoe. Eu queria que Deus falasse, não perdoou. Foi. E todo mundo fosse pro inferno, porque é o que todo mundo merecia. Mas o filme, eu acho que o livro também, eu não sei, mas ou pelo menos o filme termina com ele de fato se sacrificando, mas dá uma bizoada de como seria se Jesus falasse, não, eu não vou me sacrificar por vocês, porque não estão merecendo hoje. Papai Noel não vem nunca. Tudo tobogã no inferno, vai, tudo tobogã no inferno. Tudo tobogã no inferno, assim, descer de tobogã no inferno. Não seria uma boa pra mim, mas talvez valesse a pena enquanto eu visse algumas pessoas deslizando lá antes de mim, sabe? Eu ia até ver de perto, ele chegando no lago de fogo antes de mim, sabe? Nossa, bicho. Pelo menos durante um bom tempo iria valer a pena sim. Dá pra entender a talvez tentação que Jesus tem sentido nos evangelhos mesmo, sabe?
na hora de sacrifício. Que é tipo, esse bando de bosta merece isso. Mas eu acho que fica explícito na Bíblia que Jesus fez isso. Na Bíblia, né, na versão oficial da história. Ele fez isso mais por Deus, mais porque era a vontade de Deus, do que pela humanidade em si. Ainda que também devia ser pela humanidade, mas é porque, enfim, Deus mandou ele para isso. Ele, como Deus, mandou a si mesmo para isso. Era uma coisa que ele também queria. Mas eu tenho certeza que a parte humana dele pensou: eles não merecem. E eles não merecem a ponto disso ser uma tentação. Eles não merecem a ponto de eu cogitar não fazer. Ainda que eu mesmo, eu pai, versão minha pai queira. Mas eu tenho certeza que a tentação da parte humana de Jesus foi: eles não merecem. E parte de mim mesmo, eu, Jesus. Tanto o homem quanto Deus, eu, parte de mim mesmo, também não merece. Isso. E se não? E se eu não fizesse? Pois é, né, Senhor? E se não? Tem dias que eu acordo tendo certeza que não era. Tem dia que eu realmente acordo tendo certeza que o Senhor errou. É isso. Boa Semana Santa. Até.